A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está feliz com Jesus? Eu já quero vos convidar para você abrir sua Bíblia, por favor. Primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento, livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. São dois textos, vamos estar lendo, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 7, a parte A. Assim eu quero convidar você para nós fazermos a leitura e você vai acompanhar, porque temos a certeza, o que Deus já preparou para nós nesta noite é nos preparar cada dia para morarmos no céu eternamente. E cremos que verdadeiramente Ele vive para todo sempre e toma conta da nossa vida. Amém? Você encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, capítulo 1 primeiramente, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O capítulo 2, versículo 7, por favor, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Amém? Poder tomar seus assentos, por favor. Eu quero compartilhar esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações por esses dias, para estarmos desfrutando de tudo aquilo que Deus tem falado neste lugar. O que alegra o meu coração a cada dia é a forma que Deus se revela neste lugar, no culto de doutrina, através da sua palavra. O que Deus tem trazido nos corações dos pastores, no coração do nosso pastor Sênio, pastor Jário, aonde tem nos orientado a luz da palavra de Deus, que precisamos a cada dia como cristãos sermos obedientes ao Senhor, mas principalmente reconhecermos que somos pecadores e precisamos do Senhor a cada dia, somos necessitados dele. Então, se somos filhos de Deus e reconhecemos que somos filhos de Deus e aceitamos a Ele como Salvador, obedecendo a Ele, então nós a cada dia vamos estar entendendo que dentro da mordomia cristã, que somos mordomos de Deus e cuidamos das coisas de Deus. Aquele que cuida das coisas de Deus entende na sua obediência como servo de Deus ou serva de Deus, que vai a cada dia estar servindo, não só orando, mas também a cada dia obedecendo em adoração a Deus, adorando e glorificando, contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta. É assim todo o entendimento da vida cristã, para que Deus venha com o seu poder, com a sua soberania, cumprir na nossa vida as promessas que Ele precisa cumprir, ainda estarmos nessa terra, depois de morar eternamente. Então quero, diante disto que eu estou falando, diante desse momento já introdutório, eu quero levar nesta noite uma mensagem que é muito importante para entendermos nesta noite, também nesse culto de doutrina, aonde coloquei o título Exalando a Essência da Criação de Deus. Entendendo isso sobre a excelência da criação de Deus, aonde eu olho para a antropologia bíblica, a doutrina do homem, e ter a compreensão no capítulo 1 do livro de Gênesis, aonde todo o capítulo 1 e o capítulo 2, Deus fala da sua criação. Eu começo a ver a soberania de Deus no capítulo 1 e no capítulo 2. Principalmente no capítulo 1, a sua soberania, a manifestação dos três atributos que nos chamam bastante a atenção de Deus: a sua onisciência, a sua onipotência e a sua totalidade de poder e glória para manifestar, através do poder da sua palavra, criar todas as coisas. Olhar para o livro de Gênesis no capítulo 1, é você começar a ler o versículo 1 e ver que já se inicia falando: e no princípio Deus criou, repete comigo, criou os céus e a terra. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Gênesis, todo esse capítulo
com a nossa mente natural, às vezes nós queremos compreender que todo o tempo da criação de Deus é dentro do nosso tempo. Deus é atemporal. Deus traz aqui a criação dentro do seu tempo. E você observa em cada versículo que vai seguindo do capítulo 1, Deus falando da sua beleza e soberania de criar todas as coisas. E bem sabemos que a dimensão de toda a criação de Deus, no capítulo do livro de Gênesis, é espiritual. Eu tenho que começar a entender já isto nesta noite. O capítulo 1 é uma dimensão espiritual. E você observa que Deus começa a criar todas as coisas. E Ele vai se criando o céu, criando a terra, criando os mares. E Ele chega e começa a falar no versículo 10, e Deus chamou a terra a parte seca, e chamou os mares ao juntamento das águas. Deus viu que isto era bom. Eu chamo a atenção essa expressão, era bom. Deus vai criando as coisas dizendo, era bom. O versículo 12, ele traz novamente a expressão, e a terra produzia ervas que davam sementes segundo suas espécies, e árvores que davam frutos que tinham em si sua semente segundo sua espécie. Deus viu isso, era bom. Observe a expressão que eu estou destacando, era bom. O versículo 18, ele expressa novamente, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Deus viu que isso era bom. Deus já está aí no terceiro dia da sua criação, partindo para o quarto dia. No versículo 21, ele diz, Deus também criou os monstros marinhos e todos os seus seres vivos, que se arrastavam, os quais povoavam abundantemente as águas, segundo a sua espécie, e toda ave que voa, segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Aí eu chamo a atenção no versículo 25, Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom. Quando eu vou para os versículos 26 e 27, aí vai me chamando a atenção, que quando Deus chega a trazer a criação do homem, o versículo 26 diz-me assim, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que arrasta sobre a terra. Versículo 27, Deus criou o homem, a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e mulher. Para sermos bem precisos e breve, no versículo 31, observe, Deus tem criado todas as coisas. Depois que Ele cria o homem, aí no versículo 31, Deus viu tudo quanto tinha feito, já estava no sexto dia, e eis que era muito bom. Repita comigo, e era muito bom. E houve tarde e houve manhã, o sexto dia. Pode observar que Deus cria todas as coisas, mas quando chega no sexto dia que Ele cria o homem, Ele diz que não era bom, era muito bom. Deus expressa um adjetivo que nos chama bastante atenção. No Salmos de número 8, verso 4 e 5, o salmista escrevendo, é bem claro, parafraseando, que diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Exalando a essência da criação de Deus, é falar da criação do homem. É destacar nesta noite dois momentos que Deus cria o homem e que Deus forma o homem, e compõe o homem de três partes, para que você possa entender que você não é obra do acaso, você é aquele que Deus planejou, tem o seu propósito e designou a sua vida nesta noite, neste lugar, para ouvir a sua palavra e abençoar a sua vida. Não só isso, mas transformar a sua vida de uma forma tão grande,
entendendo diante de que você tem ouvido neste lugar, nas quarta-feiras, sobre a palavra de Deus de obediência, reconhecendo que é pecador, mas eu entendo que Deus me criou. Outra hora eu era criatura, agora sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, diz a palavra de Deus que eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Se eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, tudo aquilo que veio do Pai para o Filho, vai vir justamente para nós, que somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos direito, se temos direito, mas tem as suas diretrizes, tem a sua palavra que nos mostra que eu preciso obedecer, para que muitas das coisas se cumpram na minha vida, literalmente ainda nesta terra. Eu quero dizer para você nesta noite, você não é obra do acaso. Deus te constituiu, Deus te criou, para o nome dele ser glorificado a cada dia. Deus te formou com um planejamento de tal forma, que você às vezes olha para a sua vida, para a sua história, às vezes você não tem uma perspectiva de futuro, mas o Deus que eu falo nesta noite, que é poderoso, que é fiel, que tudo sabe, que tudo vê e tudo pode, é aquele que nesta noite traz a consciência, a ciência na sua vida, de entender que Deus te criou, te formou, e o propósito manifesta na sua vida a cada dia. De Deus esse propósito. Olhando e entendendo que todo momento da criação no capítulo 1 do livro de Gênesis é espiritual, eu chamo a atenção para a primeira parte, onde fala que exala a sua essência quando Deus criou o homem. Criar é um verbo, formar é outro verbo. Na palavra de Deus, no original, há distinção e diferença muito grande. O momento que Deus cria o homem e o momento que Deus forma este homem. Olhando para o capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Entendendo isso, que chamou a atenção para mim e para você, tanto do capítulo 1, versículo 27, versículo 28 e o versículo 31 principalmente, aonde vem a expressão, no momento da criação, que Deus expressa, e era muito bom. Se era muito bom, depois da criação do homem, Deus estava dizendo: eu criei o homem, não foi por acaso. Eu criei o homem, não foi por criar. Eu criei o homem porque veio uma ideia na minha cabeça. No capítulo 1, no versículo 26 de Gênesis, entende-se, indica, e estava havendo uma conferência no céu: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou conforme a nossa semelhança. Então, se reuniu no céu. Entende-se isso, que nessa conferência houve uma decisão para Deus criar o homem. Pergunta que não pode calar: este homem foi criado primeiramente no céu ou na terra? Você já parou para pensar? Se esse homem foi criado primeiramente no céu ou na terra? Se o capítulo 1 de Gênesis é na dimensão espiritual, e você começa a ver que este verbo destaca aqui bem claro o verbo criar, que esse verbo criar no hebraico, na língua original bíblica, que foi escrita a Bíblia no hebraico, no grego e algumas expressões no aramaico. O verbo criar é o bara. Esse verbo aqui no livro de Gênesis, ele ocorre 9 vezes no livro de Gênesis. No capítulo 1, versículo 1, versículo 21, versículo 27, capítulo 2, versículo 3 e 4, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 5. Esse verbo criar, no original está falando do bara. E o que é que traz essa expressão para mim entender? Quando eu começo a entender neste ensinamento sobre a criação de Deus, criando o homem, vindo deste verbo, Deus está dizendo: eu estou criando do nada, eu estou criando do que não existe. Deus cria o homem do nada
e do que não existe. Deus cria todas as coisas através do poder da sua palavra. Mas quando Ele se reúne no céu, em uma conferência, Ele resolve criar o homem do nada, do que não existe. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, em sua carta, versículo 17, diz: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, Abraão, o nosso pai, aos nossos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existisse. Que Deus é isso? Chama essa existência de coisas que não existem, como já existisse, porque Ele é soberano. É por isso que quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a sua palavra, obedecemos as orientações de Deus que está dizendo dentro da sua palavra, através dos homens de Deus trazendo ensinamentos, revelação de Deus, através da sua palavra para nós obedecermos, Deus olha para as suas leis que Ele criou. É através das leis que Ele vai nos abençoar. Então, muitas coisas não vão acontecer na nossa vida através do homem natural, aquele que nos rodeia, aquele que está conosco, aquele que está por perto, aquele que pode nos ajudar, não consegue fazer isso. Mas Deus se manifesta na sua soberania, traz a existência do que não existe, como ela já existisse. Aí começa a se manifestar algo na sua vida, que nunca poderia existir para um indivíduo, começa a existir agora para a sua vida, porque Deus é soberano sobre a terra, sobre a nossa vida. É esse Deus que eu vos falo nesta noite, que criou você, que formou você do nada. Eu quero dizer para você nesta noite, você é especial para Deus. Pode ser que você não seja especial para outras pessoas, pode ser que você não seja especial para algumas pessoas, pode ser que você não seja especial para muitas pessoas, mas eu quero dizer para você nesta noite, a forma que Deus te criou, você é especial para Ele. Você é tão especial que Deus nesta noite está trazendo para você entender que você foi criado por Ele de uma forma especial. O homem foi criado na terra ou nos céus? Você parou para pensar? Se o homem foi criado primeiramente na terra ou no céu, o homem é criado primeiramente nos céus, em uma reunião com a Trindade. Entende-se que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, façamos o homem, e o verbo fazer está ali no plural. Estava reunido a Trindade Santa, e Deus resolve fazer este homem a sua imagem, como também a sua semelhança. Está dizendo, Deus vai criar este homem, e este homem vai ter o caráter dele, e Ele vai colocar este homem na terra com a essência do seu caráter. Quem está me entendendo, diga amém. É olhar para a palavra de Deus e observar no livro de Salmo de número 139, os versos de número 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Verso 16 do Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ponto e vírgula, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que Deus é esse que esse salmo revela desta forma? Que expressa o salmista Davi, que ele fala que os olhos de Deus viram o meu corpo ainda informe, o meu corpo ainda não tinha formação, eu fui formado em oculto, estava meu pai, minha mãe, e naquele momento de amor que Deus concebeu, e planejaram para formar uma família e ter um filho, mas Deus já estava olhando para você ainda informe, e diz assim, no teu livro, no livro de Deus. Que livro é esse? É o livro da vida. Se é o livro da vida, Deus coloca o propósito dele neste livro para com a nossa vida, na sua criação. Quando Deus já cria o homem, quando Deus já permite você ser criado, e depois de ser formado,
Deus já traz um propósito, já tem um livro da vida com o propósito dele para com a sua vida. Eu vou ler a parte B. Todas essas coisas foram escritas, aonde? No livro. Que livro? No livro de Deus. Que livro é esse? O livro da vida, as quais em continuação foram formadas. O que foram formados? Os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para com a nossa vida, ainda na criação. E quando nem ainda uma delas havia, Deus já tinha olhado para você. Deus já estava olhando para você de forma especial. É olhar para este momento da criação de Deus e dizer: eu não sou obra do acaso, eu não sou projeto falido de Deus, eu não sou aquele que imaginam de mim, eu sou aquele que Deus imagina para a minha vida e propósito para com a minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite, se você adentrou este lugar com dúvida, sem sentido de vida, eu já quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Ainda você informe, Deus olhava para a sua vida. Ainda você informe, Deus já fazia o seu projeto, seu propósito no livro da vida, para hoje você estar aqui neste lugar. E Deus olhar para você de forma especial e dizer: eu quero você para mim, para cumprir meus propósitos e meu nome ser glorificado. Você me entende isso nesta noite? Você pode glorificar o Senhor por isso nesta noite? Exalando a essência da criação de Deus, é exalar este momento que Deus criou o homem. Segunda coisa, exalando a sua essência quando formou o homem. Pode observar que no capítulo 2, versículo 7, a parte A, é muito clara a expressão: e formou o Senhor Deus o homem. Deus aqui formou. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia responde à Bíblia. O que nós precisamos é olharmos para a palavra, lermos a palavra como se não estivesse lendo como um livro qualquer, um livro literário, mas estamos lendo a palavra de forma de meditação. E que eu possa procurar meus pastores, para tirar dúvida de alguma coisa que eu não estou entendendo na palavra, pastores que são mestres, pastores que são ensinadores, pastores que Deus revela a palavra, e tirar minha dúvida. Aonde vem Deus e fala assim: e formou o Senhor Deus o homem. Deus aqui não cria o homem, aqui Ele forma. O homem já está criado no céu. Então no mundo espiritual, ele está lá o homem. Agora Deus olha, depois que criou toda a terra, e Ele olha para o jardim, e a gente faz uma conjecturação que estava vazio o jardim. E Deus precisava de alguém para colocar no jardim, para cuidar do jardim, cuidar das coisas que Deus criou. Deus faz a conferência, resolve criar o homem, coloca o homem no jardim. Aí no jardim já está no céu o planejamento, a criação do homem. Agora Deus olha no jardim e forma o homem do pó da terra. Repita comigo: formou o homem do pó da terra. Já quando Deus forma o homem, o verbo aqui é diferente e distinto do verbo criar neste momento. O verbo aqui é o itassar, que significa o verbo itassar, formar e ou moldar, de matérias já pré-existentes. Se Deus cria o homem no mundo espiritual, agora nos céus, no céu divino, onde é a morada de Deus, agora Deus olha para a terra e diz: agora vou formar o homem. Ele olha para o pó da terra, pega com a sua mão e começa a modelar este homem. Ele começa a formar este homem do pó da terra. Se eu for olhar, a expressão pó da terra é usada para enfatizar a origem terrenal do ser humano. E quando você olha para a língua original, está lá, vermelho, que é a cor do pó da terra original. Entendendo isso, eu tenho uma compreensão que tudo aquilo que Deus faz para com a minha vida é com propósito. Tudo aquilo que Deus designa a minha vida é com propósito. Tudo aquilo que Deus permite para com a minha vida é para o nome dele ser glorificado.
E muitas vezes eu estou afastado do Senhor e às vezes eu não estou consciente disso. Deus começa a mover um cenário e através desse cenário Deus começa a trazermos para mais perto dele. E trazendo nós mais perto do Senhor, nós vamos compreender o seu propósito com a nossa vida. Então Deus cria o homem, agora Deus forma o homem. Quando eu olho para a terceira parte, que exala a sua essência, quando constitui o homem, ou compõe o homem de suas partes, fala que no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É olhar aqui pó da terra, é olhar aqui fôlego de vida, é olhar aqui alma vivente. Três coisas, três expressões, que me diz três elementos à luz da Bíblia Sagrada, aonde nos revela, alguns dizem, alguns acreditam, eu não acredito na dicotomia humana, nessa tese. Eu defendo a tese da tricotomia, não a dicotomia humana. É olhar para essa passagem bíblica do Antigo Testamento e defender a doutrina da tricotomia humana, e olhar que Deus fez o homem do pó da terra, que Deus trouxe o fôlego de vida, e que Deus fez o homem alma vivente. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ela me revela da seguinte forma os três elementos: espírito, alma e corpo. Eu falo nesta ordem, que é a ordem que nós fazemos a leitura dentro da visão da psicologia pastoral, aonde fala que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Na visão da psicologia humana, fala que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Na Bíblia eu falo espírito, alma e corpo. E onde está aqui espírito? É quando Deus sopra em suas narinas. De quem? Daquele homem que ainda é um boneco, que Deus moldou na terra. Ele chega, sopra em suas narinas o fôlego de vida, a essência de Deus entra dentro do homem. O homem é só um boneco, ele não consegue se mexer, não consegue se mover. Diz que o homem é formado do pó da terra. Pó da terra está dizendo aqui, quando Deus forma, está falando da matéria, do físico. E diz que o homem se torna alma vivente. Falando alma vivente, está dizendo aqui da alma, do ser humano, o indivíduo, que tem justamente uma alma. É olhar e entender que a alma é constituída de sentimentos, emoções, vontades, consciência, pensamentos, intelecto. Você um dia ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que eu vos trago aqui nesta noite é crer através da fé no Deus Todo-Poderoso. Tudo que está na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu creio através da fé que Deus colocou em meu coração. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu entendo claramente que Deus sopra nas narinas deste homem, para ele se tornar verdadeiramente um homem, para se comunicar com Deus. O espírito deste homem, que é constituído pelo fôlego nas narinas, entrando neste boneco do fôlego de Deus, esse espírito do homem é o espírito que Deus constituiu para se comunicar com Deus. Você está me entendendo nesta noite? A alma é onde traz a consciência e a ciência do que eu preciso compreender a cada dia, meus sentimentos, minhas vontades, minhas emoções, meus pensamentos, minha consciência de todas as coisas, o intelecto que eu tenho. O que eu preciso entender é que muitos falam é o ego, a alma é o ego. Então
tudo que está se manifestando, muitas vezes dentro de você, para manifestar para fora, para o exterior, vem da alma. E quando você dá vazão ao Espírito de Deus falar com você, ao seu espírito, e transbordar na sua alma, você se torna diferente. Você começa a ser nova criatura. Então você vai refletir o seu exterior, o seu andar, o seu caminhar, que verdadeiramente você é filho de Deus. Você crê nesta palavra nesta noite? Deus criou você, Deus formou você. Ele não formou você por acaso, Ele não formou você porque não tinha outra coisa para fazer. Quando Deus olhou para criar e formar você, Ele já tinha um projeto para a sua vida, para que você, quando estivesse aqui nesta terra, Ele pudesse olhar para você e dizer: verdadeiramente, aquele filho, aquela filha, aquele meu filho, aquela minha filha, ele está verdadeiramente sendo testemunha viva de mim na terra para as pessoas. Deus quer te usar nesses últimos dias como ferramenta, como elemento principal, antes que Ele venha buscar a sua igreja, porque Deus te criou com propósito nos céus e conformou tudo na terra de espírito, alma e corpo. Quando você aceita Cristo como Salvador, sempre eu gosto de repetir isso, para vir a consciência e a ciência. Eu aceito a Cristo como Salvador, o meu espírito é tocado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não foi palavras de homem, mas foi a palavra de Deus, através do Espírito Santo me convencendo que eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, e eu sou um necessitado de Deus, para que a minha história mude aqui na terra, porque Deus constituiu o homem perfeito para viver eternamente. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis diz que o homem tem a sua queda, ele desobedece a Deus, é expulso do jardim, é separado da glória de Deus. Agora ele não pode se comunicar diretamente com Deus como ele se comunicava antes. Agora ele precisa de um intermediário, um intermediador para se comunicar com Deus. A antiga aliança, Deus levanta homens para ser os intermediadores, para se comunicar com Deus, para o homem obedecer, ser abençoado, os propósitos se cumprir, as promessas, os desígnios de Deus, o propósito de Deus que Deus constituiu no mundo espiritual, na vida deste homem, para que se manifeste. Não pode se manifestar enquanto este homem não der liberdade de reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de Cristo na sua vida. Mas quando ele reconhece, aí Deus vem manifestar a cada dia o que precisa manifestar na nossa vida, para cumprir as suas promessas a cada dia. Eu quero dizer para você nesta noite, você não está aqui por acaso, você não está aqui nesta noite em nenhum momento porque você não tinha outra coisa para fazer, para você entender que Deus te criou, Deus te formou. Tu tem espírito, tem alma, tem corpo. Mesmo um homem pecando, mesmo um homem caído, mesmo um homem separado de Deus, mesmo aqueles homens do Antigo Testamento que intermediaram a ligação com Deus, a comunicação com Deus, falharam. Deus olha para a terra, faz um novo plano, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Aí envia Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo vem à terra, morre por mim, por você, para ser perdoado nossos pecados. Aí nós reconhecemos, agora nós temos ligação com Deus através de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o seu viver a cada dia. Mas como eu posso mudar? Obedecendo a sua palavra. Eu não já estou entendendo que eu tenho uma parte imaterial e uma parte material? Eu não já estou entendendo que eu sou constituído por Deus de espírito, de alma? Eu não já estou entendendo que eu tenho um físico? Então esse físico vai glorificar a Deus? Sim. Principalmente primeiro manifestando o meu espírito como o Espírito de Deus, a minha alma sendo abraçada por Deus. Então meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve? Precisamos ter a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar como Cristo. Eu não vou pensar como outros pensam, como outros acham. Na Bíblia não tem achismo, na Bíblia tem Jesus Cristo de Nazaré,
para providenciar aquilo que é preciso segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nenhum momento a Bíblia é de achismo. A Bíblia traz concretização poderosa através da nossa obediência, para que Deus manifeste no nosso viver tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida. O homem peca, é separado, é excluído do jardim, mas Deus dá uma nova oportunidade, e nessa nova oportunidade Deus abre esta porta, escancara, que está de braços abertos para nos receber. Cada um de nós que reconhecemos que somos pecadores, somos necessitados, precisamos reconhecer todos os dias: fomos formados no oculto, fomos formados na iniquidade e somos pecadores. E o meu pecado sendo perdoado, eu vou entender que cada dia eu reconhecendo Cristo como Salvador, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite, para que você possa pensar. Culto de doutrina é culto de pensar, de ter um momento racional com a palavra de Deus. Eu tenho que parar a pensar como anda a minha vida, como anda a minha história do meu viver. Eu tenho trabalhado, eu tenho contribuído, eu tenho ajudado a sociedade, eu tenho estudado, eu tenho feito concursos, mas a minha vida parece que está travada, parece que a minha vida não avança. Eu dou um passo para frente, parece que eu recuo 2 passos para trás. Eu quero falar um segredo nesta noite, revelado da palavra de Deus. A obediência à sua palavra, reconhecendo Cristo como Salvador, obedecendo a Ele, as portas do céu se abrem. Deus escancara para manifestar o seu propósito na nossa vida, a cada dia. E vindo esse propósito manifestado a cada dia na minha vida, eu entendo que nesta obediência eu vou obedecendo, Deus vai abrindo a porta. Eu vou obedecendo, as coisas vão acontecendo. Eu vou obedecendo, as coisas vão se materializando na minha vida. Agora, se eu não obedeço, se eu fico só em pensamento, se eu fico só em corpo presente, se eu fico sem tomar nenhuma posição, nenhuma decisão na minha vida, não tem como as coisas acontecer. Não tem como haver prosperidade na minha vida, seja de aspecto espiritual, seja de aspecto emocional, conjugal, enfim, de toda ordem ou aspecto da sua vida, do seu viver. Não tem como prosperar. Prosperidade à luz da Bíblia fala de ausência de necessidade. Então não sei qual é a sua necessidade nesta noite, mas Deus vai te falar nesta noite, através, exalando a sua essência da sua criação, que Deus te criou, Deus te formou, e verdadeiramente Ele te ama a cada dia. Você pode colocar-se em pé, por favor? Pense nisso nesta noite, que eu estou falando para você nesta noite, através da palavra de Deus, exalando a essência da criação de Deus, que Deus cria o homem, que Deus forma o homem, constitui ele em 3 partes, e nessas 3 partes estão dentro de mim. Pode ser que uma delas, ou meu corpo está sofrendo, ou minha alma está sofrendo, ou meu espírito está bloqueando algo para Deus. Hoje é noite de salvação para a tua vida. Hoje é noite de destravar a sua vida no mundo espiritual. Quando você compreende isso, alguns olham para a nossa vida e dizem: não está prosperando. Aí Deus diz: vai prosperar. Alguns olham para a nossa vida e dizem: está travado. Aí Deus diz: já estou destravando. Quando menos espera, diz: como pode acontecer isso na vida dele, na vida dela? Ele tem sorte. Não, não é sorte, é o propósito de Deus. Você está obedecendo a palavra, e obedecendo a palavra, Deus olha através do crivo da sua palavra, das leis que Ele constituiu, na sua obediência. Aí diz bem assim: a minha graça te basta, a graça é de graça, mas para cumprir as promessas é a obediência a Deus. Aí obedecendo a Deus, abre a porta, abre um portão, fecha para você a janela, Deus abre um janelão. Fecha para você uma porta, Deus abre um portão. Fecha para você a perspectiva de vida, Deus diz nesta noite:
tem uma perspectiva de vida para você nesta noite. Você está aqui entendendo nesta noite essa palavra? Deus te criou, Deus te formou para o louvor da sua glória. E se é para o louvor da sua glória, as coisas vão destravar na sua vida a cada dia neste lugar. Você ouvindo a palavra de ensino e obedecendo esta palavra.